Não se deixe ludibriar pela fala de Jair, hein? Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Sejam todos muito bem-vindos. Você pode me acompanhar nas diferentes redes sociais, pode patrocinar a produção de conteúdo desse canal e pode interagir comigo nessas diferentes redes sociais e sempre embaixo de cada um desses vídeos que eu produzo, trazendo seu comentário, deixando o seu like e compartilhando esse conteúdo para que mais pessoas conheçam o que eu venho fazendo por aqui. E hoje, sem mais delongas, eu decidi compartilhar com vocês um comunicado que a SECOM lançou essa semana para falar sobre a questão da vacina. Eu vou ler para vocês, está aí na tela e aí a gente comenta na sequência. O governo do Brasil investiu bilhões de reais para salvar vidas e preservar empregos. Estabeleceu parceria e investirá na produção de vacina. Recursos para estados e municípios, saúde, economia, tudo será feito. Mas impor obrigações definitivamente não está nos planos. Você tem emojis de duas bandeirinhas no Brasil e no meio duas mãos sendo dadas assim, uma para outra, né? E aí embaixo tem uma arte que diz, é uma foto do presidente Jair Bolsonaro, curiosamente de máscara, o que não é comum, nem sempre acontece. E aí tem uma fala dele que diz assim: ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina. Presidente Jair Bolsonaro, ele disse isso no dia 31 de agosto de 2020. E embaixo vem algo que contextualiza essa fala dele, que é: o governo do Brasil preza pelas liberdades dos brasileiros. Aqui vários elementos me interessam, eu vou apontá-los aqui. O primeiro deles é que, antes da arte, esse texto do SECOM, ele tem uma dinâmica bem genérica, assim. Vai dizer que investiu bilhões de reais para salvar vidas e preservar empregos, mas não explica como é que isso foi feito. Em geral, essas comunicações são importantes justamente para mostrar as ações específicas, o que não foi o caso aqui. E aí vai dizer que estabeleceu a parceria, mas de novo não diz que parceria com quem, o que poderia também ter sido feito para mostrar o que é a ação do governo, de novo não foi feito. Na sequência vai falar desses recursos para estados e municípios e na sequência vai dizer saúde e economia. Então são recursos para a saúde e para a economia, é isso? E aí isso é resumido em tudo será feito. Isso é muito importante porque é como se todas as coisas fossem ser feitas. Mas que coisas são essas? Que tudo é esse? Porque, inclusive, tudo pode ser nada, né? E aí, há linhas de economistas que vão falar muito sobre a questão da escassez. E que, portanto, você faz escolhas que você não consegue fazer tudo e todas as coisas. Engraçado que seria até a própria linha de Paulo Guedes, braço direito de Jair Bolsonaro, mas, enfim, esses conflitos, né, gente? Daquilo que a gente prega numa prática, mas diz num comunicado. Mas vamos deixar isso pra lá, não é mesmo? E aí aqui tem um outro elemento muito importante que é o MAS. Eu já fiz vídeo falando sobre a questão do MAS. Eu deixo aqui para vocês procurarem por lá, para vocês assistirem. Mas o que vem depois do MAS é muito importante, porque é esse impor obrigações definitivamente não está nos planos. Eu imagino que é nos planos do governo, que isso também não está claro aqui, né? Mas eu acho que é nos planos do governo. E aí, esse impor obrigações nos interessa, por quê? Como é um comunicado até aqui meio genérico, a gente não sabe se está falando especificamente do Covid. A gente vai fazer essa inferência porque vivemos numa pandemia. Esse texto foi produzido no período da pandemia e está se falando sobre a vacina, sobre a saúde. Como se fala sobre economia também, isso fica um pouco confuso. Mas a gente não pode se esquecer que esse comunicado reverbera justamente a dinâmica de Jair Bolsonaro no poder, em que desde o início da pandemia ele fala de saúde e economia juntos, ele não desmembra essas duas coisas e é o que justifica ele fazer ou não fazer coisas pela saúde, é sempre no lugar da economia. Se ele não fez um lockdown, se não há ainda até hoje uma política federal pensando o isolamento e como cuidar das pessoas no meio da pandemia, e se ainda temos um platô enorme de gente morrendo todo dia, é porque Jair Bolsonaro está o tempo todo justificando tudo que ele faz na economia. E é por isso que, quando ele fala de saúde, a economia vem sempre junto. E é claro que isso reverberaria na SECOM, quando faz esse comunicado, e, portanto, a gente faz esse conjunto de inferências sobre estamos falando de Covid-19, vacina de Covid, porque o nome Covid-19 não aparece no momento, mas a gente pode fazer as inferências justamente pelo momento, pelo contexto em que está inserido este comunicado da SECOM que apareceu no Twitter. E também por algumas dessas palavras que aparecem aqui também, que vão nos contextualizando, que é a questão da vacina. Mas o fato de não falar sobre Covid-19 é como se, no caso, a fala de Jair Bolsonaro pudesse ser direcionada a qualquer coisa, porque ela foi tirada aqui, né?
do contexto de uma produção dele, de um discurso dele, e foi trazido para esse comunicado da SECOM, né? Então, você tem esse processo aqui de intextualização. Você tira essa fala do discurso original dele, traz para esse comunicado, aí você não sabe todo o contexto da produção desse discurso dele em que essa fala foi feita. E aí a gente vai fazendo essas inferências em função do contexto em que vivemos. E isso é importante porque você passa a enquadrar a vacina nesse lugar da obrigação que é entendido como um cerceamento da liberdade. Eu acho que o agrupamento dessas palavras é muito importante para a gente aqui. O governo como esse que impõe uma obrigação, essa obrigação sendo entendida como uma imposição contra a liberdade, digamos assim, e a vacina ocupando esse lugar. Então, esse enquadramento é muito diferente do enquadramento da vacina como uma conquista mundial, como um fato da possibilidade das pessoas poderem viver mais e melhor por mais tempo, também em função da vacina. E é curioso porque, inclusive, o governo federal tem uma conquista aí de muitos anos e que eu não acho que deveria ser desmantelada, que é justamente essa Política Nacional de Imunizações, que acontece todos os anos, tem uma carteira aí de vacinas que são ofertadas gratuitamente pelo SUS, e a gente jamais deveria pensar qualquer campanha do governo federal que faça com que as pessoas titubeiem sobre a possibilidade de se vacinar ou não, porque inclusive a gente corre o risco de ver doenças que estavam erradicadas, não mais erradicadas, justamente em função desse entendimento. E esse entendimento, vou fazer uma pausa rápido, por quê? Deixo aí para você ver justamente essa manchete de uma notícia que saiu, justamente falando que uma lei que Bolsonaro assinou contraria o que ele mesmo disse ou mandou dizer na SECOM, porque a vacina poderia ser obrigatória em contexto de pandemia, justamente em função da gravidade do problema que nós estamos vivendo. E aí eu volto para essa questão da SECOM, porque essa conversa da SECOM dialoga muito com esse movimento anti-vacina, que vai dizer que eu tenho direito a escolher todas as coisas. E veja, é difícil contestar isso nessa medida. Em que medida eu digo isso? Porque um desses princípios do liberalismo seria a tal da ideia da liberdade individual, é importante que você tenha liberdade para fazer o que bem entender e tal. Mas Jair Bolsonaro está usando essa noção de liberdade apenas para as ideologias que atendem às suas demandas e não de maneira geral para todo tipo de liberdade. Você não vê uma discussão sobre a liberalização das drogas, você não vê uma discussão para liberar o aborto, para discutir de maneira não conservadora questões do aborto. E aí eu estou trazendo essa entre grandes aspas, provocação para você, justamente para que você entenda o quanto esse slogan aqui do o governo do Brasil preza pela liberdade pelas liberdades do brasileiro. Na verdade, o que a gente está chamando de liberdade aqui? É uma liberdade que atende a uma demanda ideológica do governo. E é por isso que ela é tão problemática, porque ela justamente vai nesse movimento, vai pegar uma carona nesse movimento anti-vacina. Tem aí tweets de pessoas falando: eu quero poder escolher a vacina que eu vou tomar, que é um coro que se faz a esse movimento que não respeita, ou que não entende a importância da ciência. Quando a gente começa a fazer essa conversa do eu quero poder escolher a vacina que vou tomar, existe um lugar aí que é da contestação do conhecimento médico e científico sobre enfermidades. E isso é muito grave, porque não se trata de impedir a sua liberdade de escolher coisas na sua vida. Mas se trata de entender que ao longo de muitos anos foram feitos um conjunto de estudos sobre diferentes doenças, o que nos permite conhecer, inclusive os diferentes Covids aí que já existem, e que são usados esses conhecimentos hoje para o melhor entendimento, que vai levar anos, inclusive, sobre o Covid, e que nos permite hoje confiar nessas figuras todas, que são muitas, que estão aí desenvolvendo essas várias vacinas. Se trata, portanto, não se engane, não de um movimento de respeitar a sua liberdade individual, mas, na verdade, de construir um discurso ideológico em torno da vacina, reforçando esses outros discursos que já vêm sendo construídos há algum tempo, para desacreditar vacinas,
médicos, a ciência. Então, quando eu faço para você esse convite a não se deixe ludibriar pela fala de Jair Bolsonaro, é justamente porque ela não vem sozinha e ela vem carregada de uma ideologia que, ao invés de promover a liberdade dos indivíduos, o que ela faz é reforçar a dinâmica de uma ideologia específica e que, na verdade, pode até cercear a liberdade dos indivíduos, porque você pode trazer de novo doenças que não existiam quando você deixa, que já foram erradicadas quando você deixa de vacinar as pessoas. E quando você não se vacina, por mais que você esteja aí querendo reforçar essa coisa da sua liberdade individual, você não só não vai circular como poderia em tempos de pandemia, as pessoas estão voltando a trabalhar com medo porque a Covid-19 continua aí, mas você também coloca outras pessoas em risco. Então, que lugar é esse dessa liberdade? E aí a gente volta a pensar nos direitos e deveres de cada um dos indivíduos. E aí eu reforço de novo esse lugar do quanto essa comunicação só reforça um viés ideológico do presidente, ao invés de garantir e pensar sobre todas as liberdades dos indivíduos de uma dada nação. E quando se apela para essa coisa da liberdade individual, da liberdade dos indivíduos, como se fosse um liberalismo, na verdade ele é um liberalismo, mas só para as coisas que me interessam. Você não está sendo cerceado por tomar uma vacina. Isso não cerceia a sua existência no mundo, na verdade isso garante a sua existência por mais tempo no mundo. Então, não se deixe ludibriar por nenhuma dessas coisas. A vacina é uma conquista e não um cerceamento. E esse não é o papel do SECOM, de desfazer entendimentos já solidificados e importantes da nossa sociedade, essas conquistas como a vacina. O lugar da SECOM não é fazer campanha anti-vacina. Não se esqueçam de nenhuma dessas coisas. Não sejam ludibriadas, ludibriados e ludibriades por essa falsa sensação de liberdade trazida por esse discurso. É a liberdade que atende a um gosto muito específico e que prejudica a sua saúde e também a minha. Um abração, tchau, tchau.